que eu quero colocar para vocês do nosso sommelier aqui do Rancho Português, que vai servir o vinho. Terra dos Alves, que é um vinho Terra da dos região. Alves. É um vinho da região do Douro, tá? Um vinho excelente, tá? Vai combinar bem com os bolinhos de bacalhau e alheira, tá bem? Fique à vontade, Com pode licença, servir, tá? amado. Tá vendo? Ele vai servir o vinho e nós iremos brindar antes de começar. E eu quero dizer para o meu público que nós já estamos aqui no quadro Jantar do Giro, no restaurante renomado das celebridades, Rancho Português. E claro, com os nossos convidados, maravilhosa Ivalda Oliveira Aleixo, a minha querida Jo Ribeiro e o seu esposo, Tadeu Riso Ribeiro. Estou muito feliz de recebê-los aqui e já vai começar o programa Giro da Gastronomia no quadro Jantar do Giro esta noite. Vamos brindar? Vamos. Antes de mais nada? Com a mão esquerda. Então vamos lá, ó. Olha nos olhos. Vamos brindar, né? Sucesso. A Sucesso, todos, que saúde. Deus abençoe E o a mais todos. importante é que tenhamos amor um pelos outros, Amém, né? com O amor. certeza. Obrigada por estarem aqui. Bom, eu quero começar com o meu público muito bom. Apresentando e falando um pouco dos nossos convidados nessa noite. Eu começo com ela, que é a doutora Ivalda Oliveira Aleixo. Ela é delegada de polícia do estado de São Paulo desde 1994. Possui graduação em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, que foi em 91. Pós-graduada em Direito Processual pela Unip em 98. Docente pela Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo desde 96, docente do Centro Universitário Ibero-Americano Anhanguera Educacional na disciplina Direito Penal desde 2007, diretora-geral do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil de São Paulo. Em 2025, já conversou com a gente a respeito desse episódio, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre um pouco da trajetória pessoal da Ivalda, maravilhosa. Seja Obrigada. Muito bem-vindo ao programa Giro da Gastronomia. Eu começo agora também com a Jocilene Ribeiro, que é a Jo Ribeiro, maravilhosa, jornalista, CEO da W7 Eventos, suplente Conselho Participativo Municipal de São Paulo, subprefeitura de Campo Limpo, presidente da Confraria Mulheres 40+, colunista do portal Jo Ribeiro, que eu amo, minha amiga maravilhosa. E o meu querido Tadeu Riso Ribeiro, empresário e CEO do portal Frotista, que há 34 anos foi o pioneiro em desenvolver esse sistema aqui em São Paulo e no Brasil. E vários prêmios também. Tá certo? Então, Não. esses são os... Faltou. Quem? Os olhos. Lente. Você enxerga tudo verde ou não? Não. Ele usa lentes. Ele fez isso para conquistar a Ju. Eu sabia. Eu sei. Ele me contou, assim, de uma forma... Porque é um casal. Ele foi interrogado. Foi interrogado. Ele foi na sua delegacia? Lá. O que ele fez? Ele não fez nada. A gente só queria saber por que ele sorri com os olhos. Então é um experimento nosso. Isso é de Libra. É coisa de libriano. É simpático. Não deu que ele falou, não, é lente, mas não conta nada, porque agora a gente já, tá tanto tempo junto, vou decepcioná-la, mas eu tô contando. Longe de querer estragar o relacionamento de ninguém, mas estou contando. Eu acho que, quantos anos já de união, 20? 20? Olha, nada de estragar, hein, doutora? Não estraga. Ela falou, não, eu também não sou loira. Então ficou tudo bem. Essa doutora é maravilhosa. Nós fizemos um troca-troca lá, sem qualquer... Não, sem qualquer sentido ambíguo, né? Falei, vamos trocar segredos. Doutora, quanto tempo de profissão? 30 anos. 30 anos? Em agosto foi. E eu quero saber o seguinte, a primeira pergunta que eu vou fazer para a doutora é o que levou a doutora a escolher a carreira de delegada? O que te levou? Olha, eu, na verdade... Antes de mais nada, vamos comendo. Sim, por gentileza. Pode deixar. Olha que maravilha. Eu acho que é importante deixar claro que eu sou de uma cidade do interior, né? Uhum. Sou de uma cidade do interior paulista, aqui. Meu pai Qual cidade? Piraju. Piraju. Okay. Por sinal, muita coisa só existe por causa de Piraju.
Mas isso é um outro, é um stand-up que a gente faz depois, tá? Mas Piraju, no interior paulista, noroeste, ali região de Avaré, Ourinhos, e minha mãe de lá, né? É uma cidade de muitas fazendas, né? Ali era café, né? Era o café ali, era o que impulsionava a cidade. Meu pai, já de Ribeirão Preto, Batatais, aquela região de Franca ali, família toda dele de lá. E ele ele vai para Piraju para trabalhar na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E ele, na verdade, chega lá como praticamente o primeiro veterinário da cidade. Veterinário mesmo, né? E vai trabalhar lá, porque tem todo um trabalho da Secretaria da Agricultura que além, né, hoje muito maior, né, por conta do incentivo aí aos agricultores, mas por conta do café tinha o lance da ferrugem, né? Então ele tinha fazer o controle da ferrugem, porque aí você não tem naquela época, você tinha que escolher se você se você ia para a área humanas, né? Exatas, ou então tinha o fato de não era exatas, mas você também podia escolher um outro, porque você faria eles tinham, você vai pro primário, o secundário ou o terciário. O terciário era aquela pessoa que ia muito para a parte de ser professor. Então vamos chamar de letras, né? Ia muito para a área de letras, para ser professor. E ali no meio do caminho, eu nunca tive problema com história, com matéria nenhuma, nunca dei problema de nota e tal. Todas as minhas amigas foram para a área de humanas ou para ser professora, porque interior eu vou casar, né? Vou ser professora, eu vou casar, porque eu fui criada para casar, inclusive. Tinha até enxoval, tá? Me irritava um pouco. Daí que eu vi que eu era rebelde. Porque eu falei assim, não tô acreditando que a minha mãe tá fazendo enxoval, eu tenho 17. E ela falou, era bordado, né? E eu escolhi fazer a área de eu fazia matemática, tinha 3 tipos, matemática aplicada, física, química, e ninguém entendeu. Mas, tá louca? Né? A turma, né? E eu falei, não, eu vou fazer uma coisa que eu não domino muito. Eu gosto de português, de história, tal, biologia, mas eu queria aprender mais sobre matemática e tal. E aí eu vou fazer, então, para surpresa de todo mundo, eu saio no 3º colegial à época, presto um vestibular lá. Tinha muitos cursinhos já, eu me recordo, tal, o pessoal vinha do interior. Bauru era o polo mais próximo para quem tinha condições de fazer faculdade. E eu vim fazer FATEC em São Paulo, que eu queria fazer computação. Gente, estou falando de 85. E aí, então, eu não contei porque eu tinha muito medo, respeito e um certo medo do meu pai. Nunca houve agressão, nunca houve a violência doméstica, nada disso. Da minha mãe, eu apanhei com o objeto que você falar, eu apanhei. Pode falar, tá? Desde... Cinto? Imagina. Cinto a vara de marmelo, mas tinha o de ferro? Imagina, então, isso era pouco. Então, tudo isso é pouco, gente. Tá mancada na cabeça? Tá mancada na cabeça, mas tinha também, a minha mãe, dona de casa, mas uma excelente costureira. Então ela tinha uma tesoura muito grande. Sim. E ela mandava eu pôr a língua pra fora, que ela falou, eu corto se você falar palavrão. Não adiantou muito. E até o ferro quente perto da boca para queimasse, falasse, se respondesse e tal. E eu era, ali na época, ali tinha o lance do esporte, né? Então, todo mundo queria jogar basquete, por causa de quem? Porque era Paula, Hortência. Então tinha o time de basquete da cidade, das meninas, dos meninos, todo mundo, né, queria
elas eram, né, elas se tornaram naquela época, né? Ídolos. Um dia eu passei na faculdade de Direito, em 3 faculdades, mas eu escolhi Piracicaba, que eu não conhecia, porque era mais longe. Assim, eu não tinha que estar perto, porque Bauru, além dele estar lá, né, tinha muita gente de Piraju, que era a mais próxima da minha cidade. Fui fazer a faculdade. Na faculdade eu tive grandes professores naquela época, eram nomes assim do mundo jurídico muito conhecidos, citando, podia citar vários, mas foi até advogado da Jaqueline Onassis, Olha só. aqui no Brasil, da família Onassis, né, no caso, que era Kennedy, né, que é um livro escrito O Direito de Estar Só, e não tinha rede social. Olha isso. E ele era assim, seria hoje o direito ao esquecimento, né? Então, ele escreveu o livro O Direito de Estar Só, um grande professor. O filho dele foi secretário de Justiça recentemente. E eu tive esses professores, porque eram eles que existiam, né? Não eram tantos professores. Padam Palhares, que foi conhecido. E eu me apaixonei ali pelo direito penal, processo penal, pela investigação e muito pela medicina legal. Como que sabem que essa pessoa que foi encontrada morta morreu por asfixia, ou por envenenamento, ou por uma pancada, ou se foi, no caso hoje, né, uma overdose. Então, é a medicina legal que faz isso. Mas, quando você chega no local como policial, lógico, com peritos, e depois vai para o ML, isso me deixava muito curiosa. Eu queria saber, mas por que olha, isso foi envenenamento, mas como você sabe? Não, por causa da língua, por causa da saliva, a baba, né? Olha, os olhos, aqui tem, isso tem esganadura, né? Então você tem um enforcamento, a esganadura, a asfixia mecânica ou não, que pode ser o travesseiro, outro tipo de asfixia causada por um engasgamento, né? Você engasgou e aí a pessoa fala, não foi morte violenta, foi um acidente. Como? Porque engasgou. Olha que louco, né? E eu fiquei nisso. Não, eu fiquei curiosa. E aí vem os filmes, né? Os filmes em que, filme principalmente americano, não tinha série, né? Não eram filmes, né? Em que, lembro de vários, eu falei, nossa, se eu for delegada, nossa, vai ter isso, né? Legal. Tinha nada. Porque era 94, né? Isso era lá, era vítima de um estupro praticamente coletivo ali no bar, que ela vai só dançar e a vítima é culpada. Olha, eu tô falando, olha, para vocês verem, lá atrás, e ela foi culpada. Então, aquilo, culpar a vítima por ter sido estuprada por vários homens, porque ela estava num bar lá que pôs uma música, naquele jukebox, né? E ela dançou sozinha. Então, como se aquilo ela tivesse se oferecendo, né? Provocado. Não. E a advogada dela, a atuação da advogada, né? Da investigação, como chegou para conseguir, né? Poucas vagas. Não pensei no Ministério Público, não pensei no Judiciário, porque eu queria ver a cena do crime e não o papel. E admiro essas profissões. Sem eles também não teríamos o sistema de justiça criminal no Brasil. E foi isso. Eu comecei a estudar sozinha, em casa, trabalhava até às 6 no escritório, estudava até de madrugada, aí minha mãe me acordava. Uma vida de lutas, né? Assim, porque era o horário que tinha, ou tinha que sair de lá e fazer um cursinho em São Paulo, e era caro, né? Para fazer isso e não trabalhar. Então, e também trabalhar dava experiência, né? Ajudava. Então, me tornei delegada, prestei o concurso, me tornei delegada, passei na primeira, são 3 fases, tá? Na primeira fase, não tem como esquecer, eu saí já muito, não confiante, que eu não sou, tá? Não sou uma pessoa, assim, mas eu falei, olha, eu mandei bem, foi certeiro, mas o Ayrton Senna tinha morrido, 1º de maio de 94. Que coisa, então, quando eu saio feliz, eu vejo as pessoas chorando.
E eu falei, nossa, será que todo mundo foi tão mal assim? Né? E aí eu olho a televisão, foi no dia da morte do Senna. E aí escolhi ser delegada, passei no concurso, naquele ano da Copa do Mundo, o Brasil foi tetra. Então eu fiz a prova oral antes, para poder comemorar, porque nem assisti, né? Porque tinha que estudar. E então foi no ano que o Brasil foi o tetracampeão, 94. Vim para São Paulo em agosto de 94, tomei posse e nunca mais voltei. Olha isso, que trabalho lindo, né? Cadê o garçom? Vamos jantar? Olha lá o bacalhau. A conversa tá maravilhosa, não tá? Olha quanta história ela tem de vida, né? Então a gente faz uma pausa de 5 minutos pra gente jantar um pouquinho. A gente tá voltando já já. Não sai daí, hein? Até já. Tem mulher, professora. Tinha 2 ou 3, se eu não me engano, que eram as psicólogas que treinavam a gente, faziam os testes e tal. E realmente eu não tive uma professora mulher na academia de polícia, em nenhuma matéria, só a parte de dinâmica, né, de grupo, que eram os psicólogos. E eu falei assim, sem problema, senhora, posso usar aí alguma máquina de escrever aí, porque é a máquina de escrever. Ela falou, porque eu vou entrar com mandado de segurança, tudo bem? A mulher olhou, né, secretário, foi falar com o chefe, que era homem, e ele falou, como assim? Como assim? Eu escutava os gritos. Aí ele foi e falou assim, a senhora veio arrumar problema? Porque o edital era assim, concurso público, para professor, eles deram o nome de processamento de dados, chama de professor temporário, porque não é tempo, só quando tem cursos, né? Na área tal. E requisitos: ser funcionário público da administração direta, então, né? Por exemplo, necessariamente não precisava ser policial civil, podia ser um policial militar, vamos chamar, ou alguém da Secretaria de Educação, desde que concursado da administração direta. Estar isso, ou ser policial civil, ou funcionário da administração direta, policial civil da ativa, estar tal. E não falaram de idade, não falaram porque tem sexo. classe. Não tinha ser mulher, ser homem, nada. Apresentar, né, não ter punições, lógico, antecedentes, aquela coisa toda. E não tinha lá ser do sexo masculino. E o lance da classe, né, que nós tínhamos o seguinte: a gente começa num estágio probatório, como todo concurso público, você 2, 3 anos de estágio probatório, que você pode ser exonerado, né, por uma falha, né, você hoje, depois do estágio, você fica efetivo, e aí é só um processo disciplinar, né, leva um tempo, mas você pode, como eles diziam, seu nome tá Giz, hein, naqueles 3 primeiros anos, e não, né, era isso. Aí eu fui lá, vi o tema, fiz lá, tem que fazer eles chamavam, apresentar um trabalho com X páginas, hoje se chama TCC, né? Ou então, uma monografia, desculpa. Apresentar uma monografia sobre aquele tema e depois, em sendo aprovado, faria uma aula prática. E eu fiquei pensando, onde vai ser essa aula prática? Que eu acabei de perguntar, aqui só tem máquina de escrever, eu ficava pensando, né? Mas o Instituto de Identificação, o nosso IRGD, alguns já tinham os computadores, era de tela verde, era aquele tal, mas tinha o Windows 95, né? E aí eu fiz a monografia com o tema que eles deram, não vi dificuldade, não tinha Google, precisou pesquisar mesmo, né? E depois fui para aula prática, que não vi nada demais. E aí passa para a professora. E aí nós passamos, então, então tinha outras ali, aí abriram outros concursos, outras mulheres foram prestando concurso, mas eu ouvi isso, depois nos tornamos amigos, mas ele era mais antigo, de polícia, ele falou, mas você já veio criar problema? De novo? E eu falei assim, mas vão mandar de segurança, porque vocês têm que colocar no edital, mulher não para homem, e que classe que é? Que classe acima de qual? Então, por quê? Porque normalmente eram os mais
professores eram os que tinham mais experiência, que tinha os peritos criminais, né, médico legista, peritas de toda a área, tá? Você tem perito criminal, você tem o perito, aquele que faz a documentoscopia. Hoje nós temos a análise genética, né, material genético. Então, não estava escrito e eu só usei um recurso previsto na Constituição, que é o mandado de segurança. Mas vocês vão falar por que eu sou impedida. Bom, foi deferida lá a minha inscrição, fiz o concurso e logo em seguida passei a dar aula. Por isso esse tempo todo. Por quê? Porque também veio uma necessidade, uma exigência de que, e uma necessidade assim, mas não tinha mais como a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, e que é uma polícia que serve de exemplos, né, para todos os demais estados, como ela se organizou, se estruturou, cada uma na sua realidade, né, um estado mais rico, ou um estado com mais crime e tal, determinado tipo de crime você pega mais no interior do que aqui, Mato Grosso, tem muito furto do quê? De gado, né? De animais, né? Mas sempre o estado de São Paulo lidera. E olha que interessante isso, né? Tinha que evoluir. E na época era o Banco do Brasil e a Polícia Civil de São Paulo, né? E algumas instituições que ainda não tinham migrado para, vamos chamar, para o e-mail, né? Lógico que nós fizemos a intranet, que era só da Polícia Civil. E aí, como descobriram que eu tinha feito isso, eu fui trabalhar no setor de tecnologia da polícia, então, para coordenar essa implantação no estado todo. Tira o telex e coloca o computador e tem que ensinar todo. Então, começou assim, né? Legal. Daí vem, bom, mas se a gente pode passar e-mail, né, de uma cidade para o outro, comunicar, a gente também tem alguns sistemas, alguns bancos de dados, que eram fichas, que alguém tinha que procurar, que a gente pode colocar lá para a pessoa pesquisar. Então, pesquisar um RG, pesquisar uma placa de carro, aí vem o Detran, porque o Detran pertencia à Polícia Civil. Então, entra todo mundo nesse bojo. E vai indo, eu acabo sendo designada para participar do grupo de tecnologia da informação da Secretaria de Segurança Pública, juntando todas as instituições, né, policiais, para... Gente, precisava crescer, né? Não é possível que São Paulo, né, todo banco, já tinha até um determinado banco, ele tinha o cartão, que era um raio, chamava o nome do banco instantâneo. Você passava o cartão, você sabia saldo, sacava, olha... passava assim. É isso mesmo. Nossa. Pum, é isso mesmo. Faz tempo. Faz tempo. Então, foi isso. E aí, o nome o pai da criança é o Gilberto Dimenstein, que faleceu, jornalista, que foi numa conversa, eu conhecia bem como a família, e ele me faz uma pergunta depois do jogo São Paulo e Palmeiras no Morumbi, em que houve um empate de 1-1, e eu nunca tinha ido num jogo, então ele me levou junto com os filhos pequenos e eu perdi o gol. E eu falei, nossa, mas que chatice, não dá pra ver de novo, porque lá em casa dava, né? E eu falei, nossa, mas é muito chato isso aqui, porque primeiro que eu né, era muito longe. Eu falei, nossa, mas lá dá pra ver até o suor do jogador, né? Na televisão, ainda que não fosse uma tecnologia de hoje. E aí, quando nós saímos do jogo, em julho de 99, tinha muitos carros em volta do Morumbi, ali no caminho, com os vidros quebrados. Por quê? Se quebrava os vidros do carro e levava o toca-fita. Sacar a gaveta. E aí ele falou, eu falei, nossa, olha isso, absurdo, né? O distrito da área era e é ainda o 34º DP, que é ali na Francisco Morato, ali
perto do Morumbi, e eu fiz um comentário. Nossa, quem será que é o meu colega que está de plantão? Porque vai lotar o plantão, né? É muita gente. Ele falou, é verdade, mas vocês vão... Eu falei, sem contar briga, a polícia militar apresentando pessoas armadas, as brigas, ou então até com drogas, entre outras, né? Eu falei, nossa, ele falou, eu vim de Nova York agora. Ele falou, mas como que é? Eu falei, a pessoa tem que chegar, esperar horas para fazer um boletim de ocorrência, porque o seguro exigia alguns. E, na verdade, era para poder qualificar o furto. Porque se você prende o cara com o toca-fita, uma eventual receptação, ok. Mas se você consegue provar que foi ele, tá ali, foi ele que furtou, e você não tem a perícia de que ele rompeu alguma coisa para subtrair aquilo, era um furto simples. Ele entrava e saía da cadeia. O qualificado não aumentava a pena. Por isso a perícia era exigida. Para deixar certo que, ou para furtar alguma coisa, eu rompi um obstáculo. Então, seja quebrar essa porta, uma escalada, usar a escada. Então, eu causei, além do furto, eu também destruí alguma coisa. E eu falei para ele, nossa, e muita gente nem faz, acaba pagando o vidro, né, porque era muita burocracia. Aí você tinha que fazer a perícia lá no Butantã, né, onde é até hoje, ali atrás da USP, imagina a fila na segunda-feira. Não, porque não era né? E aonde você parasse o carro, né? Em qualquer lugar. Fradique Coutinho teve uma época que tinha muitos barzinhos, tem ainda, né? Lá, a Vila. Mas, nossa, tinha uma boate, alguma coisa. Fala boate ainda? Não, né? Não. Agora é balada. É balada. Balada, É bom a gente atualizar o pessoal, né? Boate não pode. E aí ele acontecia muito também. E aí, numa conversa nossa, ele disse, olha, em Nova York, eu estive lá, quando são esses tipos de delitos tal, a gente preenche um formulário. Eu falei, a gente quem? Ele falou, não, a própria vítima. Põe o nome tal, faz o que aconteceu, e o policial ali olha, carimba, e isso vai para um banco de dados deles, porque eles já estavam, né, mais adiantados. E aí depois tem lá uma estatística falando, olha, nessa rua tem muito, nesse bairro, olha, no Queens, no Brooklyn, alguma coisa assim, tá acontecendo isso, eles faziam. Eu falei, olha, podia fazer aqui. Eu falei, e ele falou, mas como? Eu falei, não sei, pela internet, né? Ou, não sei se fazendo assim, como você falou, o formulário, eu não sei se a gente teria, vai inserir no banco, teria que ter um banco de dados, ter que treinar o policial para inserir, ter tudo. Mas a própria vítima hoje foi quando já havia começado o imposto de renda, em que nós fazíamos, mas entregava num disquete, né? Mas a gente que fazia, colocava lá, né, o programa lá, e ele falou, interessante. Eu falei, nossa, parece que faz tantos anos, né? Porque não, assim, você pensa, não foi. Foi em 99. Que tecnologia, né? Então, pouco tempo. E eu, como eu estava nessa área, eu trabalhava nessa área, eu falei, sei lá, faz um formulário lá na internet, a pessoa entra na página, né, põe o nome dela, tal, mas assim, aleatório. E olhou pra mim, ele sempre tinha ele escrevia na Folha, às segundas-feiras, ele tinha uma coluna, e ele falava muito de educação dos jovens, né, tanto que ele fundou o Aprendiz, né, e ele fazia um PS todo. Ele escrevia o tema lá dele e tinha um PS. Ele falou assim, e ele fala dessa experiência dele, tendo levado os filhos pela primeira vez no Morumbi, no jogo, ter visto aquilo, e como, né, fazer com que a população, a sociedade, além de ficar mais segura, né, poder estacionar, ter mais segurança, como que ela poderia relatar isso para que a polícia, então, tivesse esse mapeamento. É o PS dele. Eu confesso que eu nem tinha lido. Passado alguns meses, o chefe de gabinete da época, na Secretaria de Segurança, era o mestre, ele é libriano, lógico. Claro. Sem dúvida.
chegou na sala que eu trabalhava, me chamou e falou assim: quem é Val? Eu falei assim, quieta, né? Eu falei, não, algumas pessoas me chamam de Val lá, né? Assim, e Val, até no trabalho mesmo, Val. E ele falou, o secretário tá te chamando. E eu já desci tremendo. Falei, bom, fiz alguma coisa. Era o de Menstein na sala dele. E fala, olha, ele disse que você falou que dá pra fazer o BO pela internet. Eu falei, não. Aí já, bom, isso foi, sei lá, final de julho, porque foi logo depois. E dia 7 de setembro, um feriado, eu estava no local de trabalho com os meninos que fizeram, né? A gente fez a primeira tela, deu o primeiro teste e desde então a gente juntou os policiais ali da tecnologia para saturar o sistema. Então todo mundo fazia de casa. Chegava, falava, fala para teu irmão fazer, tá, tudo de mentira, né? Ia para um servidor frio, não era, fala aí, bateu no carro, furtaram o que era desnecessário, aquela espera de 2, 3, 4 horas no distrito. A perda do documento, né? Porque você perdeu, lavou, né? Pus na máquina de lavar, foi embora, perdi. O furto, tinha um tal, o furto de placas, era muito comum, principalmente placa da frente. Ou caía, e a pessoa falou, perdi documento, perdi alguma coisa. O celular. Era moda pegar a placa da frente. E tinha. Você botar na... Apresentação Raquel Alzier com direção geral de Jorge Ferreira. Giro da Gastronomia.